a gente decidiu bater um papo sobre terapia e acompanhado de um chá. Tô vendo que Tomás já está aqui e eu vou convidar o nosso, trazer nosso convidado para participar desse bate-papo junto com a gente. Deixa eu ver como que eu chamo. Tô aprendendo ainda. Mas deixa eu ver como é que eu chamo aqui. Vou voltar aqui um pouquinho a música. Enquanto ele chega, a gente vai se deliciando com a paciência. Uau! Mas já chegou? Já. Seja muito bem-vindo, meu amigo! Que coisa boa! Estou Tá aqui bonito, viu? Tá bonito. já. Você também, tá belíssima. Chá. E aí a gente combinou de fazer uma surpresa, né? Eu não sei qual é o seu chá e você não sabe qual é o meu. Eu acho Pois é. que agora a gente já pode revelar. O meu é um chá de alecrim, que é muito bom, né? Chakra cardíaco, das emoções. É um chá muito para cima, de ativação das boas energias. Maravilha. Então, e o meu é um chá de boldo, digestivo, ajuda na limpeza do fígado, na esteatose hepática. Quem tem esteatose hepática aí, eu já tive grau 3 de esteatose hepática e foi com chá de boldo, tomando em dias intercalados, que o fígado ficou limpinho de novo. Beleza. E muita terapia também, né? Chá, bate-papo e terapia. Legal, né? O nosso momento, o nosso encontro de agora. Tem umas pessoas aqui chegando, acenando. Que coisa boa. Sejam todos muito bem-vindos. E espero que esse momento da gente, a nossa conversa, nosso bate-papo, alcance, né? E traga alguma coisa bacana, nova, boa. Tem alguém aqui falando sobre chá, que lembra o chá da minha avó. Acho que é rosa, né? É rosa. Chá A de Liliana também tá. aprendizados, isso. Então, e aí, Tomás, eu queria, vamos junto fazer uma respiração Cosmic Power? Vamos junto? Vamos. Com as pessoas que estão aí? E aí, Isso. vocês topam? Vocês topam? Beleza. Ação rapidinha, gente, mas maravilhosa. Então, essa respiração a gente aprendeu, eu e o Tomás, lá em São Paulo, com a Sophie Helling. O ano passado, Tomás esteve junto nessa jornada e foi bem bacana, né? Procura uma cadeira, um local onde você possa encostar as costas e deixa o corpo reto. Eu vou conduzindo por aqui, tudo bem, Tomás? Tudo bem. Pode conduzir. Com os pés no chão. Vai você ter mais experiência do que eu, bem mais. Com os pés no chão. Preferencialmente, se tiver sem calçado, é melhor, porque você aterra, sente e fica bem no momento presente. Então, com os pés ao chão e com as mãos espalmadas sobre a coxa, você encosta as costas em algum local, na cadeira, numa parede, no sofá, enfim. E aí você sente as costas sendo acomodadas e nós
vamos fazer um ciclo de 5 respirações, que nos traz para o momento presente, que nos desacelera e que ajuda a abrir o campo. E a respiração é assim, com a boca fechada, eu vou orientar antes e depois fazemos juntos. E aí você, onde você estiver, você pode fazer também. Com a boca fechada, você vai puxar o ar pelo nariz, vai segurar um pouco esse ar, depois você vai abrir a boca e deixar que o ar saia bem devagarinho. Mas antes disso, olha para a sua frente, num ponto fixo, com os olhos abertos, sem fechar os olhos e com as mãos espalmadas na coxa. Vamos junto? Fecha a boca, puxa o ar pelo nariz, segura, abre a boca, solta devagar pela boca. Puxa o ar pelo nariz, segura, solta devagar pela boca. Puxa o ar pelo nariz, segura, solta devagar pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, segura, solta devagar pela boca. E agora você vai respirando normalmente, sem condicionamento, e vai pedindo licença aos pensamentos que vêm chegando, do que acabou de acontecer, do que você está pensando que vai acontecer, e fica só nesse momento presente, concentrada na sua respiração, no ar que entra pelo nariz, cumpre com o papel dentro do seu corpo e sai devagarinho do seu organismo. O ar que entra, cumpre com o papel e sai devagar pela boca. Percebe seus pés no chão, percebe sua coxa na cadeira, no sofá, percebe suas costas, percebe sua cabeça. Respira mais uma vez profundamente. Isso. E devagarinho, observa ao seu redor, o que tem aí pertinho de você. E fica nesse momento presente. E se dá esse presente de ficar um pouquinho aqui e com você. Sempre uma delícia partilhar desses momentos, não é? Demais. Então, e aí, esse nosso bate-papo de pessoas que apaixonadas por constelação, não é? E o que é constelação, quem trouxe constelação. Eu, quando ouvi pela primeira vez falar de constelação, eu achei que era um monte de estrela e que eu ia receber uma massagem com umas estrelas. Eu acho que já falei uma vez para você, né? Que eu conheci com uma fisioterapeuta. Eu ganhei uma massagem e quando eu cheguei lá, a fisioterapeuta foi fazer uma ficha de anamnese, aí disse, eu posso fazer movimentos de constelação? Eu disse, pronto, a massagem vai ter estrela. Pode. E o que é certo é que
ela me apresentou, né? Me despontou, Daphne, qualquer dia desses, talvez, quem sabe, ela aparece por aqui também. E aí, conheci constelação e me apaixonei pelas constelações, Tomás. E constelação, para quem não sabe, para quem não ouviu falar ainda, foi trazida pelo alemão Bert Helling, e ele, teólogo, ele trabalhou nas tribos Zulus, pedagogo, filósofo, e aí ele descobre esta bênção, porque, na verdade, as constelações sempre existiram, mas precisava que alguém olhasse e percebesse, não é? E uma terapia curta, breve e muito pontual. Bem, essa é a introdução da nossa conversinha de hoje, do nosso bate-papo sobre terapia e especificamente sobre as constelações. Agora, Tomás, me diga uma coisa. Constelação não seria só para mulheres, não? Claro que não, né? Eu sou constelador e já me constelei muitas vezes. As mulheres elas são mais sensíveis, estão mais abertas, né? Então buscam mais. Então, a gente vê nos grupos, geralmente, um grupo de 15, 20 pessoas tem 3, 4 homens, às vezes um, às vezes nenhum, né? Mas é uma terapia muito eficaz e que todo homem deveria fazer. Traz muitos benefícios, né? Eu mesmo tive muitos benefícios com constelação, né? Conheci a constelação há muitos anos. Conheci em 2001, num treinamento em Renascimento, uma pessoa lá, um alemão que era acompanhava o Leonard Orr, o criador do Renascimento. Ela constelou uma amiga e eu participei. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Depois, fui ter essa experiência novamente, eu acho que uns 15 anos depois, em Boa Vista, em Roraima, né? Onde eu morei quase 22 anos. E aí, lá para cá, fui tendo várias experiências, até que fiz a formação também lá na AFIA, né? Com a nossa mestra Efo Niak, quem eu honro demais, assim como também honro o mestre dos mestres, que é o Bert Helling, né? Então, você praticamente é da vanguarda, né? Porque em 2001, há 24 anos. Mas a experiência foi fantástico, né? Mas aí eu acho que são uns 15 anos depois foi que realmente eu comecei a ter mais experiência de fazer a minha própria constelação, né? Fiz várias, até chegar na formação e hoje, né, eu ministro oficinas, né, grupos de constelação. Ah, eu vi aí que você tem um grupo em Roraima, é isso? Vou ministrar dias 4, vou dar uma palestra, ministrar uma palestra, e 5, 6, esse grupo de constelação familiar, né? E, que maravilha! Kátia, para você, né, muita gente critica a constelação, acha que tem a ver com religião, tem a ver com misticismo, com vidas passadas. Eu gostaria que você tocasse um pouco nesse ponto para esclarecer, né? De repente tem algumas pessoas aí que estão participando que não têm tanto conhecimento sobre a constelação. Pois é. A minha base religiosa é cristã evangélica. Eu nasci, minha mãe era evangélica da Assembleia de Deus. E aí a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude toda foi dentro da igreja. E os meus princípios, eles são bíblicos e são cristãos. E constelação, ela é plenamente bíblica. Não é? Eu me deparo, às vezes, com algumas pessoas questionando, mas será que constelação é uma coisa assim, não é uma coisa religiosa, mística?
Constelação é bíblico. Inclusive, em Efésios capítulo 6, versículo 2, está escrito o primeiro mandamento de Deus com promessa, que é honrar o pai e a mãe para que se prolongue os seus dias na terra. E esse é o princípio base, eu diria que é o coração das constelações. É você honrar a sua origem, reconhecer seus pais, dizer sim para eles e aceitá-los como eles são. E aí tem pessoas também que pensam assim, mas então é mágica, porque você vai para uma sessão e você sai da sessão já encantado. Na verdade, acontece mesmo, né? Não sei se aconteceu com você, Tomás, mas aconteceu comigo. Muitas vezes. Fazer a constelação e poucos dias depois o resultado já aparecer. Às vezes, né? Muito rápido. Na minha primeira vez que eu constelei, que eu nem tinha muito noção do que era, né? As pessoas hoje têm acesso a muito mais informações, mas eu fui para a constelação sem saber nem o que eu ia fazer. Como eu falei, a pessoa ia dar massagem e falou, eu posso fazer movimentos de constelação com você? E eu estava numa fase muito ruim da vida. E eu aceitei, claro, mas olha, foram 50 minutos. E a constelação, ela pode ter uma duração de 30 minutos, pode ter duração de 1 hora e meia, né? Vai depender muito do campo e da permissão do tempo que você tem ali naquele momento para os movimentos. E quando eu saí daquela constelação, Tomás, eu saí assim, caramba, que coisa incrível, que coisa fantástica é essa? Parecia não, né? Hoje eu tenho consciência que as minhas células, todas elas vibraram com aquela sessão. E aí parece que você passou por um toque de mágica. Mas não foi uma mágica, né? A física quântica, ela prova isso. Foi o campo morfogenético, e aí o seu corpo, ele sente a energia, e você vai percebendo e se alinhando, e a expansão de consciência é o incrível. Então, constelação familiar não é religião, é terapia. Não tem nada a ver com espiritismo, com movimentos do além, com pessoas que já se foram. Não tem nada a ver com isso. Ô, Kátia, muita gente até acha que isso aí tem a ver com vidas passadas. Não, tem a ver com os nossos antepassados, que é o que Kátia falou sobre a questão da hierarquia. Né? Nós temos que honrar quem veio antes de nós. Então, eu tenho que honrar meu pai, meus avós, meus tios, meus bisavós, e assim por diante. Né? Então, se eu quebro isso, se eu quero ser arrogante mais do que meus pais ou do que meus antepassados, isso vai ter consequências para mim e para os meus descendentes. Então, é nesse sentido. Não é que você vai para uma vida passada, isso, aquilo, outro, não. Tá? Não tem nada a ver com isso. E até porque a gente traz no corpo da gente, né, Tomás? A gente traz. As células, elas têm memória. E aí nós trazemos no nosso corpo as memórias que estão dentro de mim, as células que estão, né, que vibram dentro de mim, que trazem energia, porque tudo é energia. Tudo é energia. E aí eu trago memórias que às vezes eu nem me dou conta. Por exemplo, quando você fala assim, mas eu não sei aonde esse menino aprendeu a comer girimum. Porque ninguém aqui em casa gosta de girimum. Aí, de repente, você tem uma criança que é louca por girimum, que tem um hábito, um paladar aguçado para aquilo ali, quando ninguém ensinou, não teve introdução alimentar daquele alimento. Mas aí lá atrás tem um avô, um bisavô que gostava muito de girimum. Então, a ciência também explica, né? Através dessa evolução das células que vibram no corpo da gente. Amém. E aí eu tenho uma perguntinha para você.
Uma perguntinha. A constelação, ela acontece individual, acontece presencial, acontece em grupo, acontece online, não é? Porque aí, e os resultados, eles são os mesmos. Às vezes você está aqui e constela alguém que está num outro país. Exatamente. E parece que você está ali pertinho da pessoa, os resultados são tão eficazes quanto. Mas, numa constelação presencial, em grupo, Tomás, parece uma dramatização da vida real. Eu, quando vi a primeira vez, aí eu disse, rapaz, isso aí é um teatro. Se me chamarem para lá, eu não sei o que eu vou fazer, não, mas aí parece mais um teatro combinado. É incrível, né? Porque quando a gente abre uma constelação, seja individual, né? Seja em grupo, seja online, o campo se abre. Esse campo de energia que permeia tudo. Todas as pessoas estão interligadas. Então, quando você abre a constelação, esse campo é aberto, né? E há uma conexão e a pessoa vivencia aquilo. Quando é no grupo, que, por exemplo, eu sou constelador, então vem uma pessoa e quer constelar, eu quero constelar, eu não consigo ter um relacionamento satisfatório. Tá, então eu vou pedir para as pessoas chamar alguém para representá-la e uma outra pessoa para representar o relacionamento. E o que acontece é que a pessoa que vai representar, ou as pessoas que vão representar, porque às vezes a gente vai incluindo mais pessoas no sistema, dependendo da necessidade do que o campo mostra, essas pessoas, elas começam a se emocionar, a se expressar muito semelhante à pessoa a quem ela está representando. Então, depois as pessoas dizem, nossa, eu achei incrível ela me chamar. A minha mãe tinha o mesmo nome da mãe dela. Olha, ela falou igualzinho meu pai. Né? Então, é incrível como essas coisas acontecem, né? De os representantes falarem e se emocionarem muito semelhante às pessoas às quais eles estão representando. Então, é muito eficaz qualquer uma das constelações, individual, em grupo, seja com desenho, seja com boneco, com figuras, abrir o campo, acontece. De fato, acontece mesmo, né? E isso porque nós estamos todos interligados e de repente, assim, ninguém é chamado para representar do nada. Exatamente. Quando você é chamado para representar, é porque tem um tiquinho ali de cura que vai reverberar em você. Então, representante também é beneficiado, né? As pessoas que estão assistindo e que não foram convidadas a participar, mas o fato delas assistirem, elas estão ali e não estão por acaso. Porque nada é por acaso na constelação. Tudo tem um sentido. Tem uma sintonia, né? Reverbera em quem precisa. Então, se eu abro uma constelação sobre relacionamento, estou trabalhando uma pessoa, aí vamos supor que mais 2, 3 vão representar ali ela, pai, mãe e tal, vão se beneficiar também, e quem está assistindo também, se tocar, se for o momento, né? Eu já vi muitas pessoas que vai para a constelação em grupo, assiste ou participa na constelação de outro, quando chega a vez dessa, não preciso mais constelar, para mim já resolveu. É incrível. Exatamente. Oi, Cleone. A Cris está dizendo aqui, muito interessante os fenômenos. E a Neila Marcelino. Quem?
É a esposa? É, Ah, claro. oi! Que maravilha! Ela está aqui. Ela tá em Manaus, não é isso? É isso aí. É, mas tá aqui, ó. Tá aqui ela. Constelação é vida. É isso mesmo. É isso aí. Tem outra pessoa aqui falando. O Rodrigo. Constelação no virtual funciona? Olhe, se funciona, Rodrigo. Olhe como funciona. Eu atendo pessoas. Eu tenho uma pessoa que eu atendo já há algum tempo da Espanha. E o fuso horário é 4 horas. Então, quando eu atendo a pessoa, aqui é 7 e lá é 11 horas da manhã. E o efeito é o mesmo. Funciona da mesma forma. Eu já atendi pessoas online de Roraima, aqui de Solânia, de Brasília, e funciona. Online eu gosto muito de trabalhar com desenho. Peço logo para a pessoa pegar papéis e caneta, e eu trabalho com desenho, e eu acho maravilhoso. Né? É muito bom mesmo. Tem mais aqui um recadinho. Estou ansiosa, aguardando o Tomás. Tem pessoal lá em Roraima já na espera. Oi, Anitta! Ai, que coisa boa! Que coisa boa! A Lásia! Que alegria ter você aqui. A Lásia foi a minha professora da faculdade, que nós, né, nos encontramos e não foi por acaso, né, Alásia? Não foi por acaso que nós nos encontramos, uma conexão que já estava desde lá e até hoje, já faz uns dias, né? Faz uns anos que a gente se encontrou. Então, Tomás, tá entrando mais pessoas e sejam todos muito bem-vindos. Eu posso constelar por uma outra pessoa, Kátia? Então, Tomás, olha, a expansão de consciência, ela é sua, ela é nossa. Então, quando a gente pensa assim, eu queria constelar a minha irmã, ou eu queria constelar o meu filho. Bem, você pode constelar a sua relação com a sua irmã, a sua relação com o seu filho. Porque a constelação, ela acontece com a pessoa que está sendo constelada. Eu não posso fazer isso para o outro. Eu faço para mim. Muito bem. Agora, consequentemente, esse movimento vai alcançar as suas relações, os seus amigos, a sua família, enfim. Isso é muito bom esclarecer, né? Porque, assim, às vezes tem pessoa, Tomás, eu posso constelar a minha irmã, como você falou aí, né? E eu digo, não, tu pode constelar a tua relação com ela, daí ela melhora. Mas se o problema dela não for com você, aí ela que tem que constelar com a pessoa que ela tem um problema, ou a pessoa que ela tem problema, constelar, né? Aí tudo bem, pode reverberar nela, mas uma pessoa não pode fazer pela outra, né? Isso, o importante, eu olho primeiro é a partir de mim, eu olho para mim, não é? Exatamente. E aí olho para o que eu posso enxergar, o que eu quero resolver. É tanto que a gente fala, sempre quando chega alguém para constelar, o que você quer resolver hoje? Qual é o seu tema de hoje? E o que você quer que aconteça? Isso, o que é que você espera que aconteça após a constelação? Após né? a constelação. Né? É isso aí. Oi, Renata, a Ana Luada está aqui. Que coisa boa. Sejam todos muito bem-vindos. Você conhece, né? Eu fazia a agroecologia lá, é colega lá do curso. Que coisa boa. Bem-vinda. É Ana Catarina. Ô, Tomás, e as pessoas assim? Olha, já teve pessoas que chegaram. Ai, Mari!
Que maravilha! Não estou conseguindo ler. Posso? Não. Deixa eu ver o que a Mari está colocando aqui. As relações... Posso, as constelações... Eu não estou conseguindo ler. Ah! Na minha empresa. Isso! Que massa! Eu posso constelar a empresa, Tomás? Claro, podemos constelar relacionamentos, pai, filho, mãe, filho, casal, empresa. Você constela muita. Isso porque a empresa, ela também tem uma alma, né? Quando a alma. empresa surge, ela é projeto de alguém. Então, ela nasceu, ela é como um embrião, é como um filho. Então, ela foi gerada, foi nutrida, nasceu, vai crescendo e segue um percurso, um caminho, um processo. Então, a empresa pode constelar. E os problemas na empresa, muitas vezes, é exatamente por não respeitar a hierarquia, né? Quem veio antes tem precedente. Às vezes chega algum novato e quer ser mais do que era mais antigo. Às vezes, por ter um cargo superior, não reconhece que aquela outra pessoa chegou primeiro lá, né? Então, às vezes, empresas familiares têm muito problema por também não haver o respeito nessa sequência de quem chegou primeiro, né? Quem é o mais experiente, né? Se essa empresa foi do meu avô, passou para o meu pai, agora eu estou gerenciando eu e meus irmãos, mas aí tem um irmão que é mais novo do que eu, mas aí quer dominar tudo, quer isso, aquilo, outro, termina dando errado, né? Para quem então, está chegando, estamos falando sobre constelação familiar. E aqui tem uma perguntinha da fitoterápica. Kátia, posso constelar o seu amor? Não entendi ao certo. Se você pode constelar o sentimento ou se você pode constelar a sua relação. Explica melhor essa perguntinha aí. Eu estou vendo que tem aqui Mari. Mari é uma querida. Eu chamo de Dinda. Dinda Mari. Saudades, viu? Bem, enquanto fitoterápica coloca mais alguma coisa especificando aqui a sua pergunta, a gente vai seguir para uma outra pergunta, mas tá massa, tá muito bacana, né? E criança, se constela? Então, pergunta boa essa, né? Pergunta muito boa. Então, a criança, primeiro a gente precisa entender qual é o intuito, quem é que vem com essa criança para constelar. Qual é o motivo, qual é a razão, o que é que traz aquela criança para uma constelação. E é possível sim, só que com um olhar mais sensível. É diferente de uma constelação com adultos. A constelação com criança, ela acontece e é bem eficaz. Eu recentemente constelei uma criança que estava com dificuldades de ficar na escola. Uma criança de 4 anos. E na constelação com crianças, a Ellen Vieira, que é uma consteladora que criou o Instituto Ellen Vieira, ela orienta a gente constelar através do fio invisível. E esse fio invisível conecta, faz com que a criança se sinta conectada com ela mesma, conectada com os seus pais, através do fio invisível. Quando os pais, eles têm um lugar dentro do coração do professor,
É possível aliviar aquela dor que a criança sente ao se separar de casa, da mãe. Geralmente, nos primeiros momentos, 4, 5 anos, quando a criança está saindo, né, no maternal, para ir para a escola. Então, é possível sim, mas precisa ter um adulto responsável junto. E a partir dos 9 anos, ela pode ser constelada individualmente, também com o consentimento dos pais. Pais, A criança, ela é muito rápida, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha com psicoterapia com crianças e ela disse que é muito rápido o resultado com crianças, muito mais do que com adolescente e adulto. Porque o campo dela já é aberto, né? E o intuito de constelar uma criança é tirar ela daquela situação de dificuldade, onde ela está presinha e não conseguiu seguir, não conseguiu ir. Aqui a resposta, se pode constelar o amor. É Fátima da África. Oi, Fátima. Eu acho que ela quer dizer isso. Se pode constelar o amor. O amor, o companheiro, o amor, a relação, pode ser constelada assim, né, Tomás? Claro. É uma coisa muito boa. Inclusive, até às vezes, né, vai o casal e faz uma constelação do casal, que é muito positivo. Eu já fiz com minha esposa, Kátia também já fez, né, Kátia? E os resultados são maravilhosos, né? Duradouros, né? Os resultados, assim, fortalece a relação, né? Porque expande o olhar. Por exemplo, né? Se você está querendo um amor, também se trabalha, né? Você vai trabalhar relacionamento, né? Então, você diz, eu quero encontrar alguém que realmente venha me amar, que eu venha amar essa pessoa, me abrir para ela. Então, você constela o relacionamento, né? E aí, entendendo, né, Tomás, que assim, não é a mágica, eu constelei e eu vou arranjar uma pessoa. Não é o fato do constelar em si, mas é a expansão de consciência. Porque, por exemplo, o que te prendia? Quais eram as suas crenças limitantes? Ou quais eram os seus elos de lealdades invisíveis que te faziam permanecer sem ninguém? Será que você não estava ainda casada com o ex? Ou então, arrumar companheiros tóxicos. Sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma. E aí são lealdades invisíveis, que você vai atraindo para a sua vida sempre aquela mesma pessoa. Geralmente, a mulher, quando ela tem dificuldades ou problemas relacionados com o pai, ela não está aberta ao amor e para amar e encontrar um companheiro. Ela termina sempre encontrando alguém que é igualzinho o pai ou pessoas que sejam extremamente diferentes. Tem um recadinho aqui de Raquel dizendo, Kátia, fala sobre os benefícios. Oi, Decássia. Decássia é minha tia. Fala sobre os benefícios. Quais são? Olha, tá aí, Decássia. Decássia fez um único movimento de constelação e com poucos meses, né? Isso, Decássia? Apareceu uma pessoa e um negão e tá aí Decássia namorando. Os benefícios, quais são os benefícios da constelação? O que você podia dizer? Olha, vai falando que eu falo também. São muitos. Por exemplo, quando eu vim de Roraima para João Pessoa, eu deixei lá uma casa para vender. A gente já vinha pelejando para vender essa casa, não estava conseguindo. E, numa constelação, eu trabalho, uma semana depois eu vendo a casa. Fui para São Paulo, junto com a Kátia, para o Helig Days, que é um encontro internacional de consteladores. E lá eu constelei, a Sofia fez uma constelação,
né? Ela perguntou quem estava com dificuldade com dinheiro e tal, e eu disse que eu queria constelar a questão do dinheiro. Então, fui eu e uma moça, e ela, ao mesmo tempo, ela constelou dinheiro, saúde, sucesso, né? Tudo que é relacionado com a energia da mãe. E foi incrível. Eu cheguei em João Pessoa, uma semana depois, eu recebi um precatório lá do governo de Roraima, que estava na justiça, né? Então, tem resultados que é fantástico, assim, muito rápidos. Isso porque, assim, a gente termina... os benefícios, eles vão além daquilo que a gente consegue mensurar. Mas tem Exatamente. benefícios para a saúde. Muitas das vezes você tem um sintoma. Ah, eu queria constelar esse sintoma. É possível? É possível constelar o sintoma? É possível, Tomás, constelar um sintoma? Certeza. Eu que o diga. E aí, claro, né? Que isso aí é uma terapia integrativa, e aí você não vai anular a possibilidade de ir ao médico, de fazer os exames que precisam ser feitos, de fazer os exames de rotina, de fazer o tratamento, mas a terapia integrativa, ela te dá um suporte, ela te auxilia. E quando você menos espera, tem algumas coisas reverberando e acontecendo na sua vida como consequência daquela expansão de consciência. Agora, Kátia, é uma expansão que vai além do diálogo, né, Tomás? exatamente. Porque a Eu queria gente, dizer assim, fala. o benefício, ele é pessoal. Quanto mais você faz, mais você se sente bem. Você com a vida, você com as pessoas, você com o seu trabalho. Ou então, por exemplo, você não gosta de um trabalho, vai surgir um outro trabalho, ou você vai passar a gostar daquele trabalho, né? Então, é você o maior beneficiado em todos os aspectos. Saúde, profissão, relacionamentos, amizade, tudo melhora. A vida em si, né? O olhar para a vida. Apesar dos desafios, das dificuldades, das situações que se apresentam, mas a qualidade de vida melhora. E esse é um caminho que, depois que a gente entra nele, é um caminho que vai só se alargando, é um caminho que a gente não quer voltar, né? Exato. O caminho de se conhecer, o caminho de voltar para dentro de si. É um caminho, assim, que no início, principalmente para os homens, né? Os homens que têm medo de mexer com suas emoções, né? Ficam meio assustados e tal, mas que vai, pouco a pouco, vai quebrando isso, e você vai fluindo, e você vai indo cada vez mais, você vai vendo que não tem essa coisa, sei lá, difícil. Não, você vai se entregando e vai acontecendo a cada vez que você faz uma constelação. Falar em a cada vez que faz, Kátia, de quanto em quanto tempo a gente pode constelar? Então, né? Porque aí a gente faz e constelação é uma coisa tão arrebatadora que você fica assim, nossa, eu quero de novo, eu quero de novo. Mas a gente precisa dar um tempo de pelo menos 2 a 3 meses para abrir uma nova constelação sobre aquele tema que você já constelou. Mas por quê? Porque é preciso ter tempo para que os movimentos aconteçam, para que reverbere tudo que foi mexido naquele momento do exercício da constelação. Então, não é indicado que eu quero fazer constelação toda semana. Não, você pode fazer uma constelação e aí pode fazer outras terapias para complementar. Você pode fazer uma escuta passiva, você pode fazer uma terapia tradicional, você pode fazer uma experiência somática, você pode fazer uma massagem somática, e tem um monte de outras terapias. Isso. Olha, tem uma pergunta aqui do Rodrigo, Kátia.
medo de rejeição, medo de levar bronca de mãe, de pai, de professor, medo de errar. Pois é, o que que esse medo, o que que esse medo representa, né? O que que esse medo quer lhe falar? Quem é esse medo? Aí você teria que constelar isso. Quem é esse medo? Para onde você olha quando olha para esse medo? O que você sente no seu corpo quando você está diante dessa situação de medo? O medo, geralmente, o medo, ele tem 3 estágios. O medo, ou você, com medo, você foge, ou com medo, você enfrenta, ou com medo, você congela e paralisa. E aí, onde está a origem desse medo? Esse medo, ele pode nem ser seu. Tem um livro aqui. Não começou com você. Uhum. Esse medo pode estar nas suas células entranhadas, vindas de outras gerações e que atravessaram os outros portais e chegaram até você. Não é? E tá aí essa célulazinha vibrante desse medo que você não identifica e não consegue realmente identificar, porque a gente só consegue pensar no consciente. E quando a gente fala em constelação familiar, a gente está falando de subconsciente, daquilo que a gente não tem acesso, daquilo que a gente não tem consciência. Rosa, aí Rosa, eu tinha muitos medos. Curei todos com a ajuda da constelação familiar e com experiência somática. SE é a sigla de experiência somática. Uma terapia também maravilhosa e que nos ajuda a sair do lugar do medo e dos traumas. Eu também tinha, viu, Rodrigo? Muitos medos. Muitos. E eu também. Sempre fui uma pessoa cheia de medo quando era criança, então, nossa senhora. Mas, ó, uma coisa importante também, às vezes, por exemplo, tem pessoas, tá, eu faço terapia, eu faço análise, eu faço isso, aquilo, outro. E às vezes a pessoa está 4, 5, 6, 7, 8 anos com aquele terapeuta que a pessoa não consegue tomar uma decisão sem consultar o terapeuta, né? Cria uma codependência. Né? Eu sugiro que a pessoa experimente outras terapias associadas. Né? Uma vez eu dei o primeiro grupo de renascimento que eu dei, em 1993. Uma senhora participou. Faz tempo, hein? Faz tempo. Pois é. E na sessão, ela vivenciou a morte do pai. Então, quando terminou, ela estava assim, um sorriso no rosto, os olhos brilhando, e ela disse, olha, eu tenho 44 anos, desde os 10 anos, que eu não falo nem sequer a palavra pai, e agora eu estou podendo falar do meu pai. Né? Aí ela falou que já fazia análise há 4 anos, então de uma certa forma vinha elaborando, e com a sessão do renascimento, tchum, deu um up. Então, às vezes, a pessoa já está numa terapia, faz uma constelação, anda quilômetros. Faz um SE, que é a experiência somática, vai embora. Verdade. Não desqualificando, não é, Tomás? A terapia tradicional. Oi, Michele. Seja bem-vinda também. Eu falei, né? Por exemplo, você complementa, né? E você associa, né? E às vezes mesmo é preciso mudar, experimentar algo diferente. É verdade. Não dá para ficar estagnado diante de uma situação que, se está desconfortável, então... Porque às vezes, sabe, Rodrigo? Rodrigo ainda que estava falando sobre o medo, né? Às vezes, a gente vai se acostumando. E aí, assim, eu tenho medos, mas eu tenho um ganho secundário com esse medo. Então, deixa ele aqui que eu vou nutrindo esse medo, porque ele é importante para mim. Não quero me livrar dele, sabe? E esse diálogo interno, ele acontece muitas das vezes
de uma forma que você nem tem consciência. Mas a partir do momento que você olha assim, eu tenho medos, e a partir de agora eu quero viver uma outra qualidade de vida. Não é excluir o medo, porque aquilo que a gente exclui, a vida traz de volta para a gente. Mas é encontrar um lugarzinho para que ele exista, porque tem uma razão, tem um motivo para ser, e acolher e se sentir livre, liberto, e percebendo de onde vem, não é? Nos dá mais tranquilidade. E aqui tem tem Rosa dizendo: as terapias integrativas chegaram para somar. Pode ajudar a acelerar o processo de cura. Sempre, né, Rosa? Sempre. Estamos nesse caminho. O mestre Osho, ele fala, né? Você deve ir onde o medo está. Quando você encara o medo, ele some. Né? E aí o Rodrigo fala mais alguma coisa. Ele diz: eu aprendi a me controlar, mas eu fico muitas vezes travado. Sim, porque o medo paralisa mesmo. E indeciso quando eu preciso tomar uma decisão. Talvez, Rodrigo, e aí é só um palpite. Talvez esse medo pode estar correlacionado a uma relação com o seu pai. Ou do seu pai com o seu avô. Não é? Eu não sei nada, é porque o Rodrigo é meu primo, né? Então, eu sei mais ou menos algumas coisas. Então, mas você foi na mosca. Rodrigo é o quê? Primo, meu primo. Mora em São Paulo. Tá. Então, olha, Rodrigo, não tem bizu aqui, viu? É no ao vivo. Então, possa ser que essa seja uma dica, Rodrigo. Esteja relacionado à relação com o pai ou o seu pai com o seu avô. E aí vem seguindo até a geração de alguém que decide: vamos resolver essa situação. Ô, Rodrigo, eu fiz um trabalho quinta-feira agora passada com a Simone Arrojo sobre a questão do sobrenome, do nome da gente, né? Uhum. Fantástico. Porque eu não tenho o nome do nosso avô, né? Era o pai do teu pai, né? Eu não tenho o sobrenome da minha mãe, eu tenho o sobrenome do meu pai, porque eu tenho o nome do meu avô, pai do meu pai. Mas foi tão bom, cara. Eu fiz esse trabalho na quinta, acho que na sexta, Kátia me convidou para participar dessa live. Já foi um resultado maravilhoso para mim. Sabe? E eu sei que daqui para frente é Nascimento, né? Minha mãe é Bezerra Nascimento. Então, para mim, eu nunca me liguei, sabe, assim, em Nascimento, né? E para mim foi, Nascimento, nasci. Foi bom demais. Então, agora eu estou usando mentalmente o sobrenome, né? Do meu avô, né? Da parte da minha mãe. Isso. E aí, quando você usa, né, Tomás, esse mentalmente e traz, não está no seu registro, Isso. não está nos seus documentos, mas olha que massa que é a constelação. Mas você você assume quando você mentaliza e pensa: mas eu sou o nascimento. Então, automaticamente, você está incluindo o seu avô dentro de você. Exatamente. E é essa inclusão, porque muitas das vezes o sistema, tudo que o sistema faz é por amor. Tipo do nascimento. Isso, Alásio. Tudo que o sistema faz é por amor, né? E como falaram aí, se online funcionava, né? Esse trabalho do Filho do Nome foi online, né? Acho que lá para São Paulo, Curitiba, não sei onde é que a Simone mora. Bem, se foi a semana passada, ela estava em Nova York. Estava em Nova York, é isso mesmo, ela estava em Nova York. Está em Nova York. Está ainda, Pois é. E aí, assim, os resultados, a Lázara está perguntando: o tipo do nascimento expressa o quê? Volta um pouquinho, Tomás, fala um pouquinho sobre o seu sobrenome. O que aconteceu? Tá. Eu acho que a Lázara
não pegou essa parte. Meu nome é era Francisco Tomás Marcelino Neto. O nome do meu avô, pai do meu pai. Durante muitos anos eu tive problema e resolvi com terapias, né? Porque eu achava que eu era adotado, alguma coisa, porque eu não tinha o sobrenome dos meus irmãos, que era tudo Nascimento Souza. Tinha Souza no meu pai, que meu pai é Luiz Tomás de Souza, né? E tinha o nascimento da minha mãe. E isso povoou minha mente muito tempo, sabe? Me incomodou demais. Mas me trabalhei e tal, né? Mas fiz esse trabalho agora com a Simone e foi fantástico, assim, realmente assumir esse sobrenome do avô materno, né? Foi, assim, ó, muito significativo para mim. Nesse caso, essa foi uma experiência pessoal sua, né? Não quer dizer que se alguém não tem o sobrenome do avô materno, passe ou sinta a mesma coisa. Claro essa que foi não. uma experiência do seu clã. Exatamente. Experiência minha, né? É tanto que quando eu não gostava, nunca gostei de neto, que eu digo, pô, do meu avô, que eu nem conheci, meu avô morreu, eu tinha 1 ano de idade. Quando eu casei com Neila, eu tirei o Neto e coloquei o Glória, sob o nome da família dela, né? Então, e aí, olha, a conexão que você tinha com ele já era essa, né? Neto. Aí isso. você tira, você não tinha o nascimento que era dele, você tinha o neto. Aí você tira o neto. Mas o Neto era porque eu tinha o nome do outro avô, né? Era Francisco Tomás Marcelino, que era o pai do meu pai, Neto, que era o mesmo nome dele, né? Do outro não tinha nada. Então agora foi o trabalho de inclusão desse outro. Foi muito bom demais. E agora, dentro de você, do seu ser, da sua essência, das suas células, você sabe que você é NN, né? Você é Isso neto e é nascimento. Nascimento, exatamente. É E hoje, né, eu gosto do meu nome. Durante muito tempo eu não gostava, principalmente Francisco, que é meu primeiro nome, né? Eu não gostava, hoje eu, de boa, né? A família da minha esposa só me chama de Francisco. E para mim hoje está tudo de boa. Aí a Lásia pergunta aqui, e quando a gente excluir? Quando exclui o quê? Quando exclui o sobrenome? Quando exclui isso? Quando a gente exclui um sobrenome? De repente, se o sobrenome for do pai ou da mãe, ou da avó, ou do vô, depende muito da intencionalidade ou o que levou você a fazer aquela exclusão. Que é normal, né? Quando as pessoas casam, principalmente mulheres, pegar o sobrenome do marido e às vezes o nome já é muito grande, ela exclui o nome, né? E coloca o sobrenome do marido, substituindo um dos sobrenomes que ela tinha, ou do pai ou da mãe, né? E é de pessoa para pessoa. Eu teria que fazer um trabalho, uma constelação para verificar isso. É isso que Una fala aqui. Eu não tenho o sobrenome da mãe. Bem, você não tem o sobrenome, mas possa ser que ela já esteja incluída. Uhum. Ou, a depender da sessão, possa se aparecer que esse nome, o seu sobrenome, no seu nome, não ter o sobrenome da mãe, pode ser uma exclusão. Pode ser um movimento de exclusão, de alguma forma. E aí, se for, é que precisa incluir. Que às vezes vem para a questão física mesmo, né? De documentar, ou só dentro de você. Quando você inclui, se organiza. Exatamente. Faça essa experiência, né? Senta num canto tranquila, respira, pensa na pessoa que veio antes de você, se foi seu pai, sua mãe, o sobrenome que você não tem ou foi retirado, né? E reverencia, honra essa pessoa e diz, olha, eu vou assumir novamente esse sobrenome. Ou então eu vou incorporar esse sobrenome. E pronto.
né? Faz isso, esse trabalho é muito bom. Rodrigo faz mais uma pergunta aqui. Excluir o nome tem consequências? Ou continua tudo igual com relação aos antepassados? Ó, Rodrigo, com relação aos antepassados, eles estão no lugar deles, de antepassados. O que a gente pode fazer em relação a gente? Você agora se apropriar de tudo que você recebeu que veio deles. O que veio deles? Veio deles a coisa mais preciosa que você tem. Veio deles a riqueza maior que você tem. Veio deles um lugar de privilégio, que é o lugar de vida, de nascer dos seus pais, de ser herança dos seus pais, de ter vindo a esta vida, a este mundo, através dos seus pais e do jeito que eles são, do jeito que foram, do jeito que foi possível ser, da forma que foi, como foi. Porque, Rodrigo, é o seguinte, teus pais, eles te deram o melhor que eles podiam dar. E te deram tudo, que é a vida. O resto é com você. Sabe? Quando a gente toma consciência disso, poxa, meu pai me deu, eu tenho a minha força, a minha garra, a minha luta de ir atrás, de conseguir, de passar num concurso, de estudar, de fazer isso, aquilo, outro, veio do meu pai. Está nos meus ossos. 50% de mim é meu pai. Os outros 50%, minha mãe. O amor. O amor vem da mãe. O amor que eu vou passar para meus filhos. O amor que eu vou passar para minha companheira. O amor que eu vou colocar no meu trabalho. Nas relações. As relações é mãe. Se eu me relaciono bem com minha mãe, eu me relaciono bem com as pessoas. Ok? Isso mesmo, Alásia. É preciso enxergar a vida como maior. Isso, porque a vida, ela é maior, não é? Quando um casal tem um bebê, por exemplo, e por alguma razão não consegue cuidar daquele bebê e entrega essa criança para uma adoção, o maior já existe, que é a vida. O que acontece com essa criança dali por diante, qualquer outra pessoa pode fazer. Um vizinho pode cuidar, um conhecido, um desconhecido, um parente, mas o maior, o grande mesmo, o que custou a vida foi a vida da criança. E custou a vida para a mãe e teve o sim permissivo do pai. Então, é não olhar para trás com cobranças, aceitar tudo como foi, olhando para frente para seguir e seguir o fluxo da vida. Ei, meu amigo, tá quase chegando no finalzinho da nossa live. Tá tão bom. Foi rápido, né? Nós Foi. temos aqui alguns minutinhos ainda. Passou, foi além do esperado, foi além. E, assim, agradecer muito, né, esse bate-papo com chá. O meu tá acabando. Falta só um pouquinho. O seu tem ainda? O meu já acabou. Eu já tomei todo. O meu acabou agora. Pronto. E agradecer esse bate-papo, né? Esse momento de conversa gostosa sobre constelação, que a gente não cansa de falar, não cansa, né? De mensurar. E, assim, para quem tem curiosidades e quer conhecer, quer ler, esse é o livro As Ordens do Amor, de Bert Helling. Ele é bem interessante. E eu trouxe também o livro de Elza Carvalho. É uma grande professora em constelação. E aí eu vou, né, pedir para que nosso amigo Tomás fale as suas considerações finais e traga para as pessoas, para quem está ouvindo agora ou quem vai ouvir depois, porque eu vou tentar deixar essa live gravada, as suas considerações finais, e no final de tudo, eu vou abrir aqui, vou puxar uma cartinha para as pessoas que estão presentes para esse momento e esse movimento. Você não está aqui por acaso. Pois é. Bom, primeiro agradecer a você, Cátia, pelo convite, né? Agradecer a todos os participantes.
E dizer, gente, terapia hoje em dia é de fundamental importância para qualquer ser humano. Todos nós somos traumatizados. Então, cabe a nós buscar dar um mergulho interior e limpando o que está na frente, o que está entre você e seu relacionamento, entre você e seu pai, entre você e sua mãe, as barreiras que nós criamos. Não foi ele, não foi ela, nós criamos. A nossa criança criou por medo, por insegurança, por birra, por raiva. Então, a terapia familiar, de constelação familiar sistêmica, é muito eficaz, é rápida nos resultados. Então, eu recomendo, façam constelação, façam renascimento, façam reiki, massagens. Existem muitas técnicas que são importantíssimas, prazerosas, e a vida fica bem melhor, mais prazerosa. Legal? Ai, Um abraço. que maravilha, Tomás. Foi maravilhoso. Adorei. Adorei iniciar esse ciclo de lives, né? Porque a ideia é toda terça-feira, às 20 horas, ter chá, bate-papo e terapia. E toda terça vai ter uma pessoa convidada a participar desse momento. E abrindo hoje com você, um querido da gente, e uma pessoa muito especial que prontamente aceitou e trouxe, entregou para a gente muita coisa boa, trouxe partes suas e experiências pessoais, não é? Que bom. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo aceite do convite. Gratidão. E para quem está desejando, pensando em abrir uma terapia, em abrir uma constelação, em vivenciar essa experiência, procure um profissional responsável, procure uma pessoa séria, comprometida, que saiba o que está fazendo. Porque, claro, como todas as profissões, como todas as atividades, existem pessoas que talvez não esteja tão preparado, não é? E que coloque na frente outros valores, senão a vida. Porque nós estamos e estamos na vida para servir a vida. E agora, eu gostaria que vocês se conectassem com o coração de vocês, sentissem as batidas do coração de vocês. E numa respiração profunda, se conectasse com aquilo que vocês precisam para agora, para finalizar esse momento da noite e para adentrar a uma noite tranquila, uma noite de paz, e que toda essa conversa possa reverberar em vocês e para vocês de uma forma positiva, prazerosa, benéfica, de repente uma resposta daquilo que você procurava e, enfim. E agora, com os olhos abertos, eu vou pedir para Tomás abrir aqui essa cartinha. Eu uso sempre as cartinhas no final das sessões. E aí, Tomás vai representar todos vocês que estão aqui, não é por acaso, e ele vai escolher uma cartinha. Vou passando aqui com o dedo, ele vai escolher uma cartinha. Quando o corpo vibrar, Tomás, quando o coração acelerar, é essa para todos nós e está vindo para a gente. Volta mais um
pouquinho, Cátia. Volta. Aí. Essa aí vibrou. Eita! Quem é você? Perceba bem, assim, naquilo que você faz, na sua atividade do dia a dia, para quem está trabalhando, para quem está empregado, na empresa que você tem, ou na atividade que você exerce, ou na atividade que você já exerceu. A pergunta é: se você tivesse poderes mágicos, o que você mudaria no seu emprego? Se você tivesse poderes mágicos, o que você mudaria no seu emprego? Então, a cartinha fala de mudança de rota, o que você poderia mudar naquilo que você já vem fazendo do mesmo jeito, da mesma forma. E, para finalizar ainda, eu vou abrir uma página aqui do livro de Elza e compartilhar com vocês. Ouvir o essencial, enxergar o divino, lembrar que na origem da vida sempre, sempre estará o amor. Se alguém quiser printar. E é isso. O amor está sempre em tudo. E essa live foi feita com muito amor para nós e para vocês. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui com a gente. E valeu por hoje. Valeu, Cátia. Até a próxima.